A paz, amados. Passando aqui para compartilhar com vocês algo que nessa manhã, numa live, que estava sendo feita, que eu pude participar e ser edificado. É uma live feita pelo pastor Tiago Coelho e o bispo Júlio Vertúlio, onde eles estavam trabalhando a ideia que está sendo viralizada no momento que nós estamos vivendo hoje, que é a frase, o templo fechou, mas a igreja não. E eles, achei muito interessante, eles trabalharam os três textos, dos quais eu quero citar um, que é Mateus capítulo 24, a partir do verso 1, quando a palavra de Deus nos diz o seguinte: E Jesus saindo partiu do templo e aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhes disse: não vedes todas essas coisas? Da verdade eu vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. E estando ele assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Amados, esse texto de Mateus capítulo 24, como também o texto de Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, que são os textos que vão falar, Jesus está falando sobre os sinais da sua vinda. É interessante observar, e o que estava sendo trabalhado nessa live, nessa manhã, é que os três textos se iniciam falando sobre a quebra, o ruído da estrutura. E é interessante a gente observar que a igreja, ela é tanto organismo quanto organização. Na verdade, mais organismo do que organização, porque a organização ela deve servir o organismo. E interessante é que nesse período que nós estamos vivendo, do afastamento da igreja, do templo, tem nos mostrado que a organização ela saiu de cena. A organização aqui é as programações, os cultos, que nós estávamos ali envolvidos neles, saiu de cena. E o que prevalece, que tem prevalecido, é o organismo. E por muito tempo, na verdade, se a gente for observar, o organismo, na verdade, que estava servindo a organização, e não a organização que estava servindo o organismo como deve ser. Então, o que me chama a atenção aqui, não é que tenho nada contra o templo, pelo contrário, porque acredito que você, como eu, estamos sentindo falta desse congregata, porque a Bíblia mesmo vai dizer em Hebreus que nós devemos estar congregando. Então, não é nada contra o templo, contra as programações, nem contra os eventos, mas é contra a questão da ideia de entendermos o nosso papel como igreja. Eu achei muito interessante isso, essa observação dos três textos, embora cada autor ele tem uma maneira de falar, mas é interessante nós observarmos a mesma ideia do iniciar falando sobre essa quebra, essa ruptura da estrutura, para que nós possamos realmente entender que a igreja é muito mais um organismo vivo, do que apenas uma organização. E é interessante que quando a gente observa a história da igreja, nós vamos perceber que a igreja ela mais cresceu, ela mais se desenvolveu nos momentos da perseguição, da dispersão, no momento em que os crentes estavam, como nós estamos vivendo hoje, um tempo de reclusão, onde muitas das vezes foram proibidos de estar participando juntos, mas foi o momento que a igreja mais cresceu. Pode ser, subentendendo aqui, que a igreja entendeu o seu papel, de que ela não precisa da estrutura, porque, na verdade,
ela não é apenas uma organização, ela é também um organismo. Então eu queria que você pensasse sobre isso, eu achei muito interessante, quero compartilhar essa ideia para que a gente possa retornar agora, o mais em breve possível, para o tempo, mas entendendo que a igreja não é apenas aquela organização, mas ela também é um organismo vivo, né? E cada um de nós fazemos parte desse corpo, que é o corpo de Cristo, né? Que você possa refletir um pouquinho aí sobre essa ideia do que verdadeiramente é essa igreja, né? Dentro desse princípio, desse pensamento que me chamou muita atenção, né? O tempo fechou, mas a igreja não, ou seja, a igreja não é apenas uma organização, ela é muito mais um organismo. Eu creio que a igreja retornando ao convívio agora, né, no congregar, no templo, nos cultos, nas programações, ela vai ser uma igreja muito mais viva, muito mais vibrante, porque esse período de reclusão vai servir para que a igreja entenda que ela é muito mais um organismo do que apenas uma organização. Que Deus te abençoe, que você possa refletir sobre isso e saber que você, eu, nós somos a igreja do Senhor.